Olá, seja bem-vindo ao canal Amanhã Revelado. Sou Eliseu Júnior e criei este canal para a tradução de vídeos para estudos e reflexões sobre profecias bíblicas, Bíblia e o que mais estiver relacionado, incluindo notícias relevantes. Se você não se assusta facilmente com temas polêmicos ou quer saber o que nos aguarda, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações. É de graça. Hoje vou falar de um assunto que tem me incomodado muito: teorias bestas sobre a marca da besta. Já disseram que a marca era o cartão de crédito quando essa opção de pagamento surgiu, já disseram que era o código de barras, o QR Code, e alguns disseram que é a vacina com chip. Ou mesmo a obrigatoriedade de mostrar cartão de vacinas para andar de avião ou entrar em um outro país. Não, nada a ver, irmão. Cada época tem uma teoria da moda. Se cada uma dessas teorias estivesse correta, a marca já veio faz tempo e todo mundo já estaria usando. Para você não cair em nenhuma teoria besta, vamos começar pelo básico. A marca é citada apenas em um livro da Bíblia. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, verso 16 ao 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Outra passagem que faz referência à marca está em Apocalipse capítulo 20, verso 4, e diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que tiveram suas vidas tiradas pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Em algumas traduções fala que reviveram ou ressuscitaram. Agora vamos à explicação. O texto diz que foi ordenado que todo mundo, pequenos, ricos e pobres, livres e servos, usassem isso. Ué, servos? Sim, servos. Aí você pensa, mas não existe mais escravidão. Como pode ser isso? Você está certo, não existe no papel. Mas ainda hoje você encontra países com campos de trabalho forçado, quando a pessoa é um preso, por exemplo. Ou até encontra pessoas submetidas a condições muito ruins de trabalho. Volta e meia acham pessoas assim aqui no país. Você deve se lembrar de alguma notícia. Para todas as pessoas, então, foi ordenado colocar um sinal na mão direita ou na testa. No original em grego, a palavra para sinal é charagma. Isso significa impressão, estampa. Sabendo que João não tinha visão de raio-x, é pouco provável, então, que quando ele teve essa visão, tivesse visto algo embaixo da pele. Provavelmente, ele viu algo visível a olho nu, que é a ideia que o texto passa no original em grego. E lá se vai a teoria 333 do chip e a teoria 333 da vacina com chip. Mas, Eliseu, não é a teoria do 666? Não. É 333 mesmo. Essas teorias são meio bestas mesmo. Mas e quando fala para que ninguém possa comprar ou vender? Aí você deve pensar, é isso, é somente a questão econômica, não é? Só que tem um pequeno detalhe. No outro texto, vemos que tiraram a vida de pessoas que não quiseram aceitar essa marca, esse sinal. É uma medida muito radical tirarem sua vida se você não quiser aceitar aquela oferta irrecusável de um cartão de crédito, não é mesmo? É mais que econômico. Presta atenção, o texto fala de sinal, nome da besta ou número do seu nome. Seja lá o que se for, na prática, isso aparece de 3 formas diferentes: sinal, nome ou número. Não é uma marca homogênea, é possível fazer combinações com ela. Ela aparece em diferentes formatos. Tenha em mente que a marca será oferecida a todos, nem que seja por livre e espontânea pressão, e durante a tribulação. Vou lhe dar mais uma coisa para pensar. Quando a Bíblia diz nome, o que lhe vem à cabeça? Nomes na Bíblia contêm significado. Meu nome, Eliseu, significa Deus é a sua salvação. Daniel significa Deus é meu juiz.
A Bíblia em Isaías capítulo 9, verso 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa passagem fala do Messias. Para os cristãos, Jesus preenche essa profecia. Não com um reino imediatamente terreno, durante a sua primeira vinda, mas com o reino de Deus em nossos corações. A Bíblia diz em Isaías capítulo 7, verso 14: Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Perceba que o Messias esperado seria chamado Emanuel. Porém, não seria esse o nome de Jesus. Quando criança, ele não atendia por esse nome. Quando sua mãe chamava, por exemplo, note que chamava por Jesus. Esses nomes são praticamente declarações de fé e atributos do Cristo. Da mesma forma, no Antigo Testamento, Deus era chamado de diferentes nomes no hebraico. Veja essa tabela com alguns exemplos de nomes. Nomes na Bíblia carregam significado, indicam atributos, um credo ou confissão de fé. Então o nome da besta deve ser muito mais uma declaração de fé no sentido bíblico mesmo. Então há 3 possibilidades: um símbolo ou sinal, o nome da besta, no caso uma declaração de fé ou nome de credo religioso, e o número do seu nome, uma abreviatura ou algo que faça alusão àquela declaração de fé provavelmente, ou uma combinação disso. Mas por que as pessoas focam somente nos 666, o 666, do grego ki, xi, stigma, que corresponde aos numerais 666? Naquela época, o alfabeto grego não tinha numerais como os que temos hoje, os algarismos arábicos que vão de 0 a 9, que usamos para representar os números. Naquela época, os gregos usavam letras gregas com cada letra correspondendo a um valor numérico. Daí que vem as tentativas, ao longo dos anos, de pegar cada letra de um nome, por exemplo, Bill Gates, Steve Jobs e por aí vai, para calcular o número. Só que tem um problema. Quando você faz isso, vários nomes encaixam nessa soma. Nero, por exemplo, encaixa. A soma dá 666 se você usar o alfabeto hebraico. Domiciano também. Nesse caso, o alfabeto latino. Se você considerar que Ronald Wilson Reagan tem 3 palavras com 6 letras, se você somar isso, pode dar também 666. Não faz sentido pegar todo e qualquer nome de alguém famoso e atribuir números para cada letra, para contar e ver se chega nesse valor. 2 fontes de texto dos copistas, os manuscritos gregos e os manuscritos bizantinos, além de textos do Codex Vaticanos, claramente identificam tal número da besta como os numerais 666. O 666, que no original, como falamos, é ki, xi, stigma. Como João disse que era preciso ter entendimento ou sabedoria para poder calcular, e como vimos que são várias combinações ou 3 possibilidades distintas que podem ocorrer, então essa declaração de fé, para ser válida, precisa ser representada por um símbolo, uma letra de algum alfabeto desconhecido por João, ou mesmo uma palavra desse mesmo alfabeto, ou uma combinação disso tudo. Tá começando a fazer sentido? Vou explicar. João viu algo que ele não entendeu, para ele não fazia sentido, então ele resolveu descrever usando algarismos gregos que, para ele, assemelhavam-se muito ao que ele enxergou. Da mesma forma como usava-se algarismos romanos para representar números, nesse caso ele usou os gregos. Aquilo que ele descreveu com os algarismos gregos lembra o número 666 em numerais gregos, mas não é literalmente isso. Por isso, ele diz que quem entender e entrar em contato com isso, calcule para descobrir o que é, porque ele mesmo viu, mas na época não entendeu. Agora, não acho que seja literalmente para calcular de forma matemática. Sabendo que nomes são declarações de fé, atributos e etc., é mais seguro olhar por esse ângulo. João talvez tenha visto símbolos de uma crença e palavras ou letras de um alfabeto que na época ele não conhecia, e os diferentes usos pelos seguidores do Anticristo. Você tem de ter em mente que a maioria dos apóstolos não eram homens cultos, a maioria era gente simples. Eles entendiam o seu próprio idioma nativo, no caso o aramaico e o hebraico, e quando muito o grego, que era para aquela época o que o inglês é para o mundo hoje. Mas e quanto a comprar e vender? Você deve se lembrar das aulas de história, não é mesmo? Na década de 30 e 40, a Alemanha estava sob um governo que perseguiu os judeus que viviam em seu território e também na Europa. A Alemanha entrou em conflito com outros países e perdeu.
Você com certeza se lembra disso. Tem vários filmes e livros sobre isso. O que talvez você não lembre ou não saiba é que durante esse período os judeus eram obrigados a usarem uma identificação ou símbolo. Seus negócios também eram identificados com esse mesmo símbolo, no caso, a estrela de Davi. Não foi por escolha própria, isso foi imposto a eles. Foi feito para facilitar que seus negócios, sinagogas, casas e demais propriedades sofressem boicote e discriminação. Eles foram impedidos de negociar com quem não fosse judeu. Foi uma segregação étnica. Quem tinha essa marca era proibido de comprar e vender dos alemães. O governo alemão daquela época conseguiu colocar uma marca nos judeus e excluir eles da sua sociedade. Como você pode observar, foi só usar uma marca visível. Não foi necessário um chip, um cartão, um código, nada. Somente um símbolo e pronto. Eles poderiam ser identificados. Além disso, tiveram a ideia de usarem tatuagens com numeração para melhor classificar etnia, função e destino final nos campos de trabalho. A marca da Bíblia tem uma proposta semelhante, só que invertida. Quem não usar a marca é que será excluído e perseguido. Quem usar estará se submetendo a um credo, uma liderança específica. Isso implica em negar a fé cristã para poder usar a marca. Usar um meio de pagamento como cartão de crédito, por exemplo, não te afasta do céu. No máximo, pode te deixar endividado. Vou reforçar os 2 pontos importantes que as pessoas se esquecem quando falamos da marca. Primeiro, nome como declaração de fé ou característica de uma crença ou divindade. E segundo, ninguém pode colocar em você à força, você tem de se submeter, mesmo que seja por livre e espontânea pressão. Podem tirar sua vida se você não aceitar, ou você pode viver e renegar a Cristo. Mas na Bíblia, o próprio Jesus disse que quem procurar ganhar a vida vai perdê-la, e quem procurar perdê-la por amor a Ele vai encontrá-la. Então, qualquer teoria sobre a marca que não inclua uma escolha e uma submissão a uma crença está incompleta. Outro ponto importante. No original em grego, mão é kairos, e direita ou lado direito é dexias ou dexios. Essa última palavra poderia indicar a possibilidade da marca também aparecer no lado direito, no braço, por exemplo. Já vi uma interpretação dessa forma e até que tem certo sentido. Você já vai ver por quê. Para melhor entender, pense em uma daquelas pulseiras com dizeres que as pessoas colocam no pulso, com algo escrito, ou em uma braçadeira com uma frase ou símbolo, e para a cabeça uma bandana com alguns dizeres. Só que nesse caso, os dizeres, a frase e o que estiver escrito ou símbolo seriam de uma crença contrária à ideia da trindade e da própria figura de Cristo como Deus e Salvador. E enaltecendo o anticristo, provavelmente. Ao usar, você estaria renegando a Cristo e aceitando essa crença anticristã. É comum em regiões como o Oriente Médio usar esse tipo de adereços para expressar um apoio a um grupo ou a uma fé, por exemplo. Você provavelmente já viu isso em alguma foto de matéria de jornal, revista ou até mesmo na TV. Por uma incrível coincidência, alguns símbolos e frases se parecem muito com a marca no original grego, como você pode ver. Só que a marca mesmo só será conhecida durante a tribulação, assim como o anticristo só será conhecido após a profanação do templo. Antes disso, você não pode afirmar 100%. Apenas imagine que no caso do anticristo seria algo parecido, mas com o anticristo presente e isso sendo imposto a todos. Para finalizar, observe este esquema na tela. Você pode pausar e ver com calma depois. Basicamente, para ser a marca da besta, precisa cumprir os pré-requisitos dos quais a Bíblia fala. Dá uma olhada. Pergunta: é necessário para que todos possam comprar ou vender? Caso sim. Tem o número de um homem associado a isso? No caso, o anticristo ou a crença dele? Caso sim. Esse número é 666, conforme explicado antes? Caso sim, é localizado na mão direita ou na testa? Caso sim, foi ordenado pelo falso profeta? Caso sim, esse falso profeta fez sinais milagrosos e antes ordenou que adorassem a uma imagem? Caso sim, considerando que a marca ocorre em algum ponto após a metade dos 7 anos da tribulação,
Alguém já fez um acordo de paz com Israel e quebrou esse acordo e profanou o templo reconstruído? Parando os sacrifícios? E no caso, esse mesmo homem se sentou dentro do templo declarando ser o próprio Deus? E ainda, você viu a pior perseguição de todos os tempos começar após esse homem ter profanado o templo? Se respondeu sim a tudo isso, então o que você está vendo provavelmente é a marca da besta. E aí, qual é a sua opinião sobre as teorias da moda? E o que você acha que poderia ser a marca? Posta aí nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. Deus abençoe, um abraço e até a próxima.